Mudando um pouco, nesse penúltimo vídeo, eu achei interessante eu ler para vocês sobre os 35 milagres de Jesus. Vou começar como eles foram numerados, né? Interessante é que eu já tinha ouvido falar que aquelas pessoas que pretendem ler a Bíblia, toda ela, que seria interessante começar, é claro, né, no primeiro livro ali onde fala sobre, né, a formação do mundo, e depois partir para os livros de Marcos, João, Mateus, Lucas, Pedro, que são os livros dos discípulos que estiveram mais próximos a Jesus. E realmente procurando sobre os milagres, eu pude perceber que a maioria dos milagres foram citados nos livros de Mateus, de João, de Lucas. Às vezes até foram citados 2 vezes, né? Tanto por Mateus quanto por João, Mateus ou Lucas, e né, tanto num livro quanto no outro foram citados. Então, esses foram os discípulos que mais estiveram presentes e que mais cita, que mais mostra a bondade de Jesus para conosco, né? A bondade de um ser divino em que nós buscamos um refúgio, algo que vai além do que a gente consegue sentir ou explicar, mas de uma forma que nos apegamos, né? A esperança de que sempre haverá, né, um bem maior, algo maior ou alguém maior nos ajudando, nos incentivando e mostrando que somos importantes, né? Que muitas vezes a gente se sente um nada, né? Um inútil, alguém que parece que a nossa vida não faz sentido. Chega horas que nós nos pegamos pensando dessa forma. Qual é o sentido, né, da nossa vida? Por que eu tô nessa situação? Eu não gostaria de estar assim. Então, assim, Jesus, Deus, né, ele é um conforto. É um conforto para aquele que busca, para aquele que crê, onde a gente realmente tem a esperança de que algo bom vai chegar, né? Que a tempestade vai passar e que lá na frente tudo vai ser melhor, né? Que ao fim da vida a gente vai dizer que valeu a pena, né? Então, para valer a pena, para a gente se sentir um ser especial, né? Cada um deve fazer a sua parte, né? De ser pessoas que buscam realmente estar em contato, estar na presença e para sermos melhor para nós mesmos, para o outro, e assim vai. Então eu vou ler aqui as bodas de Canaã, né, o primeiro milagre de Jesus. Ao terceiro dia, houve uma bodas em Canaã da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E havendo começado a faltar vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu a ver contigo? Ainda não é chegado a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei o que ele lhes disser. E estava ali 6 talhas de pedra para a água, conforme o ritual para a purificação dos judeus. E em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus: enchei essas talhas de água, e encheram-nas até em cima. Então disse-lhe Jesus: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. Quando o mestre-sala provou da água feita vinho, sem saber ele de onde era, ainda que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o esposo e disse-lhe:
todo homem serve primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido muito, então o inferior. Mas tu reservaste o bom vinho até agora. Esse foi o princípio dos seus sinais em Canaã da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Então, o primeiro milagre é a transformação, né? Ele transformou para que houvesse vinho e continuasse a festa. E lendo os milagres de Jesus, eu percebo assim, quantas pessoas ele curou, ele salvou, ele ressuscitou, que ele não tinha um contato, ou que ali no princípio ainda não era feito, né? Quando ele surgiu, haviam muitos que não criam nele, né? Que não acreditavam, ou sem saber, num bem maior, às vezes idolatravam a deuses falsos, né? A deuses de estátuas, a deuses de ouro. Então ali ele começou, e ali foi se falando nele, as pessoas foram uma repassando para outra o que havia acontecido, sobre seus milagres, e foi acendendo a chama da fé, da crença das pessoas naquele ser, né? Por mais que muitos continuaram contra, foram perseguidos por crerem em Jesus, não desanimaram. Muitas vezes faziam isso em segredo, sem expor a sua opinião sobre ele, mas que no seu íntimo, né, no íntimo da sua família, da sua casa, era o mais precioso, era Jesus, né? Eles acreditaram realmente. Imagina essas famílias que foram tocadas com o milagre, né? O milagre da vida, o milagre da fé, onde Jesus realizou milagres, às vezes, de pessoas que anos estavam enfermas, com problemas, ou até mesmo num leito de morte, e Jesus levantou essas pessoas. Né, qual grande deveria ser a fé dessas famílias, a gratidão dessas famílias após ter acontecido, né, esse processo do reconhecimento que Jesus é o único Deus, né, que é um ser divino, que é a divindade em que devemos crer. E então, ao reconhecer, ao acreditar, ao receber a graça, né, provavelmente se encheu-se de alegria, de um gozo de vida, de ver que o quão especial era ser filho de Deus, né, se reconhecer filho de Deus e crer num Deus maior, que mandou o seu filho, e crer em Jesus, e que todos nós podemos ser encontrados pelo amor de Jesus, o amor de Deus. Basta que confiamos nele, né? Que o amamos, que buscamos ser pessoas de bem. Que isso não está longe de acontecer para nós também, né? Não só como lá naquelas pessoas que às vezes nem professavam a fé ainda, ou tinha medo de expor, porque sofriam muitas perseguições. Se elas foram encontradas, né? Nós também, somos todos filhos de Deus, somos todos irmãos, né, ao ver, por ser filhos de Deus. Então, basta crer que nossa vida sempre vai dar-se um jeito, né? Para tudo tem uma solução. Então, vamos lá para o segundo mandamento. Jesus cura o filho de um nobre. Jesus foi outra vez a Canaã da Galileia, onde converter água em vinho, e havia ali um oficial do rei cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Esse, quando ouviu que Jesus havia chegado à Judéia para a Galileia, foi ao seu encontro e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis de nenhum modo.
Disse-lhe o oficial do rei: Senhor, desce antes que o meu filho morra. Disse-lhe Jesus: Vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se. E descendo ele logo, os seus servos saíram ao seu encontro e lhe deram notícias, dizendo: O teu filho vive. Então ele lhes perguntou a que hora havia começado a melhorar. Esses lhe disseram: Ontem, às 7 horas, a febre o deixou. O pai, pois, compreendeu que era aquela hora mesma em que Jesus lhe disse: O teu filho vive. Ele creu e toda a sua família. E esse foi o segundo milagre que Jesus fez na ida de Judeia para a Galileia. Então imagina o sentimento desse pai. Ele acreditou que o filho estava bem, né, que o filho estava vivendo, mas também Jesus indagou, né, de que se ele não visse o milagre do filho dele estando bem, talvez ele não acreditasse em Jesus, se Jesus o deixasse, não fizesse, não intercedesse pelo filho dele, mas ele acreditou, ele teve fé. Então, provavelmente ao ouvir falar do seu outro milagre e do que Jesus tinha, né, porque ele já tinha os seus discípulos que estavam disseminando a proposta de Deus, né, de Jesus, que era o único Senhor que através dele encontrava-se salvação e cura e seria o caminho correto. Então, quando aquele homem acreditou, né, ele creu, ele teve esperança de que ele encontraria o filho dele bem, o filho dele vivo, a fé dele, né, talvez foi a chama, a luz, que o seu filho começou de ficar bem. Porque Jesus tinha disso, né? De sentir a verdade de dentro do coração daquele que se dizia crente. Então, Jesus intercedeu pela fé dele, né? E isso é muito bonito, é como eu falei, né? Não só ele acreditou, quanto toda a família dele. Então, com certeza, aí foi um caso de uma família que se sentiu amada por Deus, né? Abençoada por Deus. O terceiro milagre também em João. Esses 3 milagres primeiros estão citados no livro de João. O paralítico de Betesda. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes havia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, que esperavam o movimento da água, porque um anjo descia de tempo em tempo ao tanque e agitava a água. O primeiro que entrava no tanque, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade ou doença que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos estava enfermo. Quando Jesus o viu deitado e soube que estava muito tempo assim, lhe disse: Queres ficar são? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água se agita, pois enquanto vou, outro entra primeiro. Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma a tua maca e anda. Imediatamente aquele homem ficou curado e tomando a maca, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram-lhes os judeus ao que fora curado: Hoje é sábado e não te é lícito carregar a maca. Ele lhes respondeu: O que me curou, ele mesmo me disse: Toma a tua maca e anda. Olha, 38 anos, né, uma pessoa enferma. Às vezes a gente passa por uma dificuldade ou por uma enfermidade que fica ali blasfemando, né? Ai, por que isso?
Porque tanto tempo, porque tanto sofrimento. Esse homem estava 38 anos, é uma vida inteira, né? Ali, doente, com uma que não se levantava. E Jesus teve compaixão dele. E eu acredito que realmente a partir desse dia foi que a vida dele começou, né? Porque viver em uma maca, viver de enfermidade não é vida, né? Muita gente no fim da vida passa, como nós dizemos, vegetando. E eu acho que no momento em que você entra nesse estado, você já não vive, né? Então, às vezes, melhor a gente deixar o nosso templo da nossa alma e morar, né, com Deus, que seria mais digno realmente descansar, como dizem. Foi um milagre muito bonito de Jesus. Então vamos lá para o quarto, a pesca milagrosa. Esse também é um milagre que a gente conhece mais, né? Tem mais conhecimento, que tem até o filme, né? Sobre as pescas, né? Então vamos lá. Aconteceu que, estando ele de pé junto ao lago de Genesaré, a multidão se amontoava junto dele para ouvir a palavra de Deus. E viu 2 barcos que estavam